Olá, que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa entrar na sua vida nesse momento e entrar sobre a sua casa, a sua família, que essa palavra possa ser a resposta a qual você tem esperado da parte de Deus. E hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, eu vi que, infelizmente, a gente quer passar pela prova. A gente quer, não é nem passar pela prova, a gente quer obter vitória sem passar pela prova. E aqui fala no versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui, quando a gente lê esse versículo, a gente vê que você tem que passar pelo fogo. Assim como lá em Daniel, no capítulo 3, nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram que entrar na fornalha para contemplar o quarto homem e não serem queimados pelo fogo. E outra coisa também que eu aprendi, que Deus nos livra é no perigo, não do perigo. É preciso a gente passar pelo fogo para que o fogo não nos queime. Então, muitas das vezes é difícil a gente entender o motivo da nossa luta, porque tanta luta, tanta tribulação. E Deus me respondeu algumas perguntas a qual, diante do diálogo que eu estava tendo com Ele, porque Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, nesse diálogo, quando eu abri a Bíblia, né, no Isaías 43, no versículo 2, quando fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Então, Deus me respondeu: para que serve a prova? A prova serve por um objetivo, e a prova vem para nos aperfeiçoar, para nos revelar quem verdadeiramente nós somos. E outra coisa que Deus também me falou: só tem duas formas de nós sairmos do deserto: ou morto ou íntimos de Deus. Porque não tem como a gente passar pela prova sem aprender nada. Agora, tem um detalhe para quem conhece a história do povo de Israel no Egito. Eles saíram do Egito, tinha a promessa de chegar em Canaã, mas por causa das suas murmurações, eles foram impedidos de chegar até Canaã. Então, a murmuração nos impede de alcançar a nossa promessa. Então, a prova serve para provar o nosso caráter e nos aperfeiçoar em Deus, para ampliar, abrir a nossa visão, nos dar visão de águia, porque quando nós estamos passando pela prova, quando nós estamos sendo, né, provados por Deus ali, Deus está se revelando a nós. A nossa visão espiritual, ela fica muito mais aguçada. Então também a gente passa pela prova para a gente ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente vai conhecer mais de Deus passando pela prova. E outra coisa também, quando estamos passando por luta, nós ficamos mais na dependência de Deus. Nós oramos mais, buscamos mais, nós ficamos muito mais sensíveis à voz de Deus. E outra coisa, para que serve a luta, a tribulação na vida do crente, na vida daquele que crê, daquele que busca, daquele que sabe que o céu existe e que um dia nós vamos para lá? Serve também para revelar quem são verdadeiramente os nossos amigos. Porque existem amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia diz isso em Provérbios. Mas também, quando nós estamos passando por luta, a gente vê que existem pessoas que se aproximam da nossa vida, mas infelizmente para impedir o agir de Deus na nossa vida. Porque vem falar da parte do inimigo, vem falar na carne, como a gente já viu na história de Jó. Então, a gente, quando está passando pela prova, nós também adquirimos maturidade espiritual, nós adquirimos experiência, inteligência, porque um dia eu ouvi um ditado que fala que o sábio, ele aprende com seus próprios erros, e o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. Então, o sábio, ele passou por aquilo e ele ficou sábio porque ele passou, ele aprendeu e se tornou uma pessoa sábia. Mas se você for uma pessoa inteligente, o que você vai fazer? Você vai aprender com o sábio e não vai entrar no mesmo erro. Então, a gente conhece mais a Deus é quando a gente entra no vale da sombra da morte, é quando a gente entra na fornalha, é quando a gente entra na jaula com o leão. Aí que nós contemplamos que Deus, ele é fiel para nos sustentar. Mas nós também temos que estar preparados, porque na vida
né, nossa, daquele que serve a Deus, nós temos que aprender tanto a ganhar quanto perder. Nós temos que estar preparados para as perdas também, porque nem sempre Deus vai responder sim. Às vezes nós vamos receber um não de Deus e temos que estar preparados, porque muitos pregam que agora é só vitória. Agora é só vitória, ou seja, não vai ter mais luta, não vai ter mais tribulação, pelo contrário. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todos aqueles que serviram a Deus, todos aqueles que realmente se entregaram a Deus, foram grandemente provados, passaram por lutas, por tribulações. Pesquisa como foi a morte de cada discípulo de Cristo. O próprio Cristo, a qual nós somos seguidores, olha o tanto que ele sofreu, o tanto que ele padeceu por amor a nós. E muitas das vezes nós queremos aplausos. Nós queremos ser reconhecidos, queremos só vitória, só bênção, mas muitas das vezes as luzes vão se apagar, as portas vão se fechar. Muitas das vezes as lágrimas vão rolar pela nossa face. Muitas das vezes aquilo que a gente perdeu não vai voltar. Aí você está cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu. E muitas das vezes Deus te deu, foi um livramento arrancando aquilo do seu caminho. Deus só vai permitir na minha vida e na sua vida aquilo que for para a nossa edificação, aquilo que for para nos levar para o céu. Agora, aquilo que for impossível, eu creio que Deus vai arrancar. Isso porque se você é uma pessoa que teme a Deus e faz a oração do Pai Nosso, independente da religião, se você é uma pessoa que faz a oração do Pai Nosso, você fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a vontade de Deus será feita. E muitas das vezes a vontade de Deus será um não. Muitas das vezes será uma morte. Muitas das vezes será uma porta fechada. Muitas das vezes a vontade de Deus será a resposta contrária à sua vontade. Aí será o momento de você fazer como Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Então que você possa guardar essa palavra. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pela água, a água não vai te submergir. Mas temos que passar. Temos que entrar. Então, Deus vai nos livrar dentro da fornalha. Ele não vai te livrar de ser jogado dentro da fornalha. Agora nós também temos que estar preparados, como Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, eles falam, se Deus quiser nos livrar, tudo bem, mas se Deus também nos livrar, glória a Deus por isso, estou dizendo isso nas minhas palavras. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida. Que esse seja o seu pensamento, que Deus, Ele é Deus sem você, com você, se Ele fizer, se Ele não fizer. Agora, ai de mim, de você, se não for Deus na nossa vida. Ai de nós, se não for misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs sobre a nossa vida. Que viemos passar, mas que viemos passar pela luta, sabendo que o nosso Deus, Ele nos garante a vitória no final dessa guerra. Talvez você não vai ganhar aqui, mas lá em Apocalipse fala que nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro, não angústia e não haverá dor. Talvez você não vai vencer aqui, mas você vai vencer e vai receber sua coroa de vitória lá em cima. Nós cristãos temos que ter essa esperança, que independente do que acontece aqui, a nossa morada é eterna e nós esperamos a glória do Senhor. Nós elevamos os nossos olhos para os montes, mas o nosso socorro não vem dessa terra, não vem dos montes dessa terra, não vem dos homens dessa terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Então que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana de vitória, uma semana de resposta, de restituição, que você possa ter uma semana de livramento e que cada dia possamos vivenciar o sobrenatural de Deus na nossa vida. E que a gente possa dar glória a Deus independente da circunstância. Que Deus faça resplandecer a glória dele na nossa vida. Que viemos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Mesmo passando por luta, que as pessoas possam ver o brilho, a beleza de Deus resplandecendo na nossa vida. Porque luta, todos nós passamos, mas a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é nítida. Malaquias 3,18 fala sobre isso.
há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque aquele que serve a Deus, ele passa pela prova, mas ele faz diferença nessa terra. Então, que Deus te abençoe sua casa, sua família e continue nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém?